Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Deixa eu confirmar aqui se estão ouvindo minha voz. Regina, está me Sim, ouvindo? perfeito. Perfeito. Ah, obrigado, Regina. Imagina. Pessoal, mais uma vez, boa noite a todos os nossos parceiros, todos os nossos colegas que estão aqui. É um prazer imenso receber todos vocês em mais esse webinar. Realizamos o webinar no mês passado, trabalhando aí assuntos de negócios que tem sido muito pedido aí pelos nossos parceiros, por nossos colegas, e dando continuidade a esse processo, né, que havíamos comentado, queríamos retomar o webinar. Estamos hoje aqui também para falar de negócios, para falar de marketing, para falar de vendas, assuntos aí bem relevantes para prospecção aí de clientes, enfim, para a gente conseguir vender mais, conseguir gerar mais negócios. E hoje estamos aqui com o pessoal, um parceiro nosso, é a Lidom. O Rodrigo está aqui com a gente, o Rafael também. Vou pedir para você abrir aí, Rodrigo, sua câmera, por favor, seu microfone. Boa noite, pessoal. Davi, não estou conseguindo, acho que você tem que liberar aí para abrir a câmera. Opa, vamos lá então. Agora sim. Agora sim. Boa noite a todos. Grande honra estar aqui com vocês nessa noite, nessa início de noite, na verdade, né? Início de noite, é isso aí. 18h01 agora. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez, a você, ao Rafael também, ao time da Lidom, que tem desempenhado aí um trabalho bem legal aqui com a gente. E, pessoal, a gente hoje vai falar aqui sobre o assunto como fazer uma prospecção ativa de clientes. É o assunto que o Rodrigo vai trazer aqui para a gente hoje. E até me perguntaram, mas por que ativo no nome, né? Ativo no sentido de constante, de frequente. O Rodrigo vai apresentar para a gente algumas técnicas bem contemporâneas, ferramentas, processos, questões aí que a Lidom trabalha, o dia a dia deles é exatamente esse. Depois vocês, Rodrigo, pode deixar aí o site deles aí também para vocês. É o dia a dia deles, eles estão fazendo isso e vão aqui falar para a gente como fazer essa prospecção ativa. Tá? É, Cabe ressaltar aqui que o webinar está sendo gravado, tá bom, pessoal? E no final nós teremos aí a sessão de perguntas e respostas, lembrando que vocês devem utilizar o botão Q&A, é o QIA, que está aí embaixo, para fazer as perguntas, e aqui nós vamos lendo e vamos respondendo. E, Rodrigo, já vou passar para você aí, confirma se você consegue compartilhar sua tela para mim, por favor. Sim. Estão visualizando? Sim. Agora é Legal. contigo aí, Rodrigo. Boa Valeu, apresentação. Davi. Valeu, obrigado. Mais uma vez, pessoal, grande honra aí estar com vocês nesse início de noite, tentando repassar aí um pouco da nossa expertise aí ao longo dos últimos 4 anos. A gente atuou, né, eu e equipe da Lidion, a gente vem atuando justamente no processo de prospecção de oportunidades de vendas, né? A gente tem um conceito de que o processo comercial ele é modular, né? Então, a gente vai desde a fase de prospecção, que é o que a gente vai abordar hoje, passando por uma fase de, eventualmente, algumas empresas têm, outras não, uma fase de pré-venda, né? Depois a fase de vendas e depois de pós-vendas, né? O que é mais conhecido aí, ou algumas empresas citam como CS, né? Customer Success, ou experiência do cliente, enfim. Então, a gente vai abordar nessa noite essa fase inicial de prospecção, que a gente entende é o coração do processo de vendas, justamente porque se você tiver um processo de prospecção bem elaborado, bem azeitado, você vai ter menos suor aí, né, desprendido ao longo do processo comercial, visto que nessa fase a gente objetiva justamente ser
bem dinâmico, bem direto e bem persuasivo a partir da prospecção de leads que estão dentro do perfil aí que realmente interessa, né, para vocês, para suas empresas. Então, a questão da prospecção ativa, né, que o Davi citou, deve-se justamente a uma metodologia específica, né, que a gente utiliza, que é o outbound marketing, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Então, fazendo aí uma base comparativa, né, existem algumas outras metodologias também, né, que são utilizadas, né, para conquistar clientes. Afinal, o objetivo é esse, conquista de clientes, de novos clientes, que também podem ser utilizadas, mas nós atuamos com a prospecção ativa especificamente e até entendemos que ela é uma metodologia que é mais assertiva, né? Deixa eu aproveitar, estava me deixando aí de apresentar, está aqui comigo aqui meu parceiro de Lidion, o Rafael Brum, que também aí, eventualmente, vai falar alguma coisa aí, né, no meio da apresentação, aí, complementar algo que eu eventualmente deixei de falar, ou que ele... Opa, pessoal, acho que eu tinha caído aqui, mas agora estamos juntos. Então, o Rafael Brum vai me acompanhar nessa jornada aqui, pelos próximos... A gente tem como objetivo aqui fazer uma apresentação de 45 a 50 minutos, depois abrir para perguntas e respostas. Ao final, ele vai tocar a última parte ali, que diz respeito a CRM, uma passagem de bastão já para vendas. Rafael, nos ouve? Ouço sim. Acabei de liberar o microfone aqui agora para testar aqui. Vocês estão me ouvindo também? Sim, a gente ouve. Perfeito, então. Então, tá bom. Vamos lá. Então, a gente vai falar hoje, claro, o objetivo é aumentar as vendas, né? Ter um maior volume de vendas, mas pensando num funil, para que a gente tenha um maior número de vendas, a gente precisa ter um maior volume possível de leads também, né? Então, utilizando a técnica de prospecção ativa, a gente tem condição de ir lapidando, né, esse grande volume de oportunidades, de empresas que existem aí, né, disponíveis no mundo todo, para focar naquele perfil que é do nosso interesse efetivamente. Então, muito importante que antes de iniciar, né, a questão prática, de botar a mão na massa para garimpar novos leads, novas oportunidades, que a gente se planeje, né? Então, aqui na Lidion, por exemplo, a gente sempre tem uma reunião de planejamento com o nosso cliente para entender exatamente quem ele quer obter como um novo cliente, né? Que perfil tem esse lead que necessariamente será um potencial cliente, né, para a empresa dele. E nessa fase, a gente aborda essencialmente duas questões. O perfil de cliente ideal, então, quais são os aspectos mercadológicos aí que essa empresa tem, né? Muitas vezes, no caso de vocês, né, que prestam serviço para a DataSafer, são representantes da DataSafer, vocês provavelmente necessariamente atuam, né, junto a empresas que querem comprar um produto ligado à área de tecnologia, enfim. Vocês, claro, eu estou falando algo muito... Estou deixando muito aberta nessa questão, mas nessa fase de definição do perfil de cliente ideal, esse é o momento de funilar a definição desse perfil, né? Ou seja, são empresas de que setor, são de que localidade, são empresas médias, grandes, pequenas,
né? Pode mensurar por número de funcionários, inclusive daqui a pouco eu vou mostrar para vocês ali algumas ferramentas que vão facilitar essa questão para vocês. O lead, né? O interlocutor dessa empresa, que eu vou falar, ele é um diretor de tecnologia, é um gerente de tecnologia, ou seja, é um tomador de decisão, ou não, ele é um influenciador, quero falar com quem está ali no dia a dia, né? Tendo a dor ali do dia a dia, porque mesmo que essa pessoa não seja um tomador de decisão, ele pode influenciar, né, a compra desse produto. Enfim, então, na fase de planejamento, esse é o primeiro ponto a ser definido, o perfil de cliente ideal, né? Mas algumas empresas, ou alguns profissionais se referem ao ICP, né, o Ideal Customer Profile, que vem, não sei se vocês já ouviram falar, mas fica a dica, é um termo cunhado ali do livro do Aaron Ross, né, um livro que já tem um tempo, aí, até meio antigo já, é o Receita Previsível, eu recomendo a leitura. Então, esse é o primeiro ponto, justamente para que a gente desprenda um menor esforço possível para acessar esses potenciais clientes. Então, uma vez definido o perfil de cliente ideal, a gente também vai olhar para a nossa solução, vamos olhar para dentro de casa e falar, pô, tá, ok, então eu já sei quem é o meu cliente, quem eu quero como cliente. Quando eu sei quem eu quero como cliente, eu já teoricamente, já mapeei também as dores e as necessidades dessas empresas, desses potenciais clientes, desses leads. Por quê? Porque, geralmente, empresas do mesmo setor têm dores ou necessidades similares, né? Ou empresas de um determinado porte têm dores ou necessidades similares. Então, feito esse funilamento, a gente vai olhar para a nossa solução, para o nosso produto, e falar, ok, que remédio eu tenho, né? Que dor a gente cura e que remédio eu tenho para curar essa dor, o que a minha solução oferece para essas empresas efetivamente atingirem o objetivo que eles desejam aí ao adquirir a nossa solução. Obviamente que há diversas soluções no mercado, né? Raramente tem-se um oceano azul aí, não tem empresas que não têm concorrentes, enfim. Então, é importante olhar para dentro de casa e identificar o que a sua solução, especificamente, trazendo, obviamente, diferenciais perante os concorrentes, que essa solução pode trazer de benefício para aquelas empresas, né? Então, uma vez que a gente entende isso, então, beleza, eu tenho já um perfil de leads de empresas traçado e já sei que a minha solução, que meu produto pode ajudar essas empresas com determinada funcionalidade, com determinada feature. E uma vez que a gente tem isso claro, a gente tem condição de ser mais persuasivo, né? Mais eficaz na abordagem. Bom, ok, feito o planejamento, a gente entra na fase de inteligência comercial, e aí a gente vai começar a falar, claro, que um objetivo nosso, na Lidion, obviamente, a gente utiliza tecnologias, né, para tornar essa fase, que é a fase que toma mais tempo no processo de vendas, né, é que a gente lidar com um grande volume de leads, né? De novo, pensando no funil, a gente está no topo do funil ali, né? A fase de prospecção está no topo, da boca do funil. Então, a gente tem que ter um grande volume ali, porque a gente tem também a questão de empresas não estarem, eventualmente, num timing certo aí para adquirir a sua solução. Eventualmente, elas já têm um contrato com outra empresa e não é um momento para adquirir a sua solução, mas, enfim, o trabalho, de qualquer maneira, tem que ser feito.
Então, a gente tem que ter um grande volume, né, para abrir essa comunicação, né? A gente ainda não está falando de vendas, estamos falando de nos expormos a este mercado, né? Nos apresentarmos a este mercado. Então, a gente utiliza ferramentas como, por exemplo, o Sales Navigator. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Fiz aqui um exemplo aqui, né, de prospecção usando alguns filtros, né, de localidade. O Sales Navigator é uma ferramenta do LinkedIn. Claro que o LinkedIn ele também pode possibilitar que vocês tenham acesso a esses leads, porém vocês têm menos filtros, né? O Sales Navigator é uma ferramenta que permite que você seja mais certeiro, né, nessa prospecção, né, nesse filtro. Então, aqui eu fiz alguns filtros, apliquei alguns filtros aqui de localidade, acabei não aplicando de setor, mas poderia aplicar aqui um filtro de setor, telecomunicações, por exemplo, enfim. Porte, né, tipo de empresa. Aqui, enfim, você tem diversos filtros. Outra ferramenta que a gente utiliza é o Snovio. Eu depois vou passar aqui, bom, até importante dizer, acabei deixando de dizer, a gente vai compartilhar esse material depois com vocês. Rodrigo, está me ouvindo? Estou te ouvindo. É que a gente não está vendo a sua apresentação aqui. A gente está vendo a apresentação, a gente okay. não está vendo a ferramenta. Então desculpe, calma aí. Faltou aqui uma... Pronto, agora sim. Agora estão vendo? Agora sim. Se puder até fazer novamente aí, por favor. Sim, sim. Então, eu estou mostrando para vocês o Sales Navigator. O Sales Navigator, como uma ferramenta do LinkedIn, como eu falei. Aqui eu aplico os filtros, né? Aqui tem filtros avançados, né? Então, aqui filtros de localidade, setor, porte. Eu tenho filtros também relacionados ao lead em si, ao profissional, né? E aí é cargo, anos de atuação naquele cargo. Enfim, tem uma infinidade de filtros aqui, são 40 filtros, 30 a 40 filtros aproximadamente, que permitem que você seja mais assertivo, que você busque o lead que efetivamente faz sentido para o seu negócio, para essa busca que você está fazendo. Em paralelo, a gente também vai utilizar uma outra ferramenta. Bom, pessoal, assim, falando de ferramentas, existem diversas no mercado, obviamente, né? Eu vou citar aqui para vocês as que a gente utiliza na Lidion, né? E, claro, a que a gente, depois de testar diversas, ao longo desses 4 anos, de testar diversas ferramentas, é a que a gente considera como sendo as mais promissoras, aí, as mais produtivas, as melhores ferramentas para levar a esse objetivo. Então, outra ferramenta é o Snovio. O Snovio, o que eu quero mostrar para vocês, especialmente, é esse plugin aqui, né? Ele vai permitir que você instale aqui, ó, a extensão do localizador de e-mails. Então, esse plugin aqui vai permitir que, ao você fazer a pesquisa, quando você clicar... Quando você clicar aqui no plugin, ele já vai mapear todos os leads. Você vai só clicar aqui e a mágica acontece, ou seja, ele vai já buscar os dados desses leads, né, e vai inserir os dados desses leads em uma lista do Excel. Então, num primeiro momento, aí deixa eu voltar aqui para a apresentação. Tem que ficar alternando aqui um pouquinho, mas tudo bem, vamos lá. Então, num primeiro momento, a gente vai ter uma lista bruta, né, com leads diversos. Mas quando eu falo lista bruta, é porque em alguns, mesmo fazendo esse filtro, acontece sim de vir leads que não têm alinhamento com o que você está buscando ali. Então, é necessário fazer um processo de higienização. Eu vou falar disso mais adiante. Mas antes, só para pontuar aqui, eu coloco aqui também na apresentação uma terceira ferramenta, que é o Lucha. O que acontece é que o Snovio, ele não
agrega o número de telefones, né? Os números de telefone ele não busca. Então, caso queiram uma ferramenta que também lhes informe o número de telefone desses leads, tem uma ferramenta complementar, o Lucha, que, como eu falei, ao compartilhar o material, eu também compartilho com vocês aí um link para contratação, eventualmente, caso queira. Beleza, então, tudo isso que eu acabei de mostrar para vocês, a gente está dentro do processo de garimpagem e triagem de leads. Então, a gente sai do zero, né? A gente só tem o planejamento ali, a gente já sabe qual é o perfil de cliente ideal, a gente já sabe que empresas necessitam da nossa solução, eventualmente, e a gente vai, então, iniciar uma garimpagem. A gente poderia, e antigamente era assim, né, lista telefônica, ligação, enfim, né, e colocando, anotando ali, mas como a gente está fazendo de uma forma tecnológica, né, utilizando ferramentas para nos apoiar nisso, a gente consegue fazer isso em grande escala, né? Então, o que eu acabei de mostrar para vocês ali faz parte justamente, o ponto de partida, né, dessa prospecção, que é a fase de garimpagem de leads. E aí eu citei depois para vocês que acaba vindo uma lista bruta com alguns leads que... essa é eventualmente uma falha da ferramenta, né, que é muito eficiente, sim, mas ela acaba desviando um pouco, em alguns momentos, nessa busca e acabam vindo leads ali que não necessariamente fazem sentido, né, para esse planejamento que foi pautado ali atrás. Então, vem leads que estão fora do perfil e a gente vai ter que fazer também uma triagem depois disso. Bom, uma vez que foi feito a triagem, garimpagem, ou melhor, garimpagem e triagem, a própria ferramenta se encarrega disso, vai fazer um mapeamento, vai inserir esses leads em uma lista. E aí entra a questão da higienização, validação e enriquecimento de dados. Eu vou mostrar para vocês aqui uma lista que já está, vocês devem estar visualizando aí, uma lista que já está higienizada, né? Normalmente, essa lista vem com, em alguns momentos, vem o nome em caixa alta, né? Ou o nome completo aqui, nessa coluna de first name, de primeiro nome. Por quê? Essa ferramenta, o Jovem vai buscar os dados que o próprio usuário cadastrou lá no LinkedIn. Então, tem gente que vai lá e que cadastra, monta o perfil dele lá e coloca tudo em caixa alta, ou, enfim, coloca informações com erros de português, eventualmente. Então, é importante a questão da higienização. Tá? Por quê? Porque quando eu for me comunicar com esses leads, eu não quero me comunicar com ele chamando ele Olá, Dante Marinho. Eu quero ser mais direto, quero usar uma linguagem mais dinâmica com ele, eu não quero ser muito formal, né? Então, a gente também vislumbra que esses dados estejam higienizados dessa forma. Ao mesmo tempo, a gente tem que fazer a validação dos dados. Então, por exemplo, os e-mails aqui, eles necessariamente têm que ser validados depois dessa busca, né? Há uma forma de fazer a validação lá já de forma automática também, na ferramenta que eu indiquei para vocês. Mas fato é que temos que ter os e-mails validados, claro. Enfim, então temos uma lista aqui já pronta, né, para que a gente inicie o processo de comunicação. O processo de comunicação, ele faz parte já de uma fase que a gente chama de geração de demanda, tá? Porque até aí, termos uma lista com leads, o fato de ter uma lista com leads por si só não vai nos levar ao objetivo que a gente traçou, que é, obviamente, neste momento, né, na fase de prospecção, o objetivo é gerar uma reunião comercial, né?
Então, aí não é vender ainda, né? É gerar uma reunião comercial. Então, uma vez que a gente tem já essa lista, a gente começa o processo de comunicação. Essa comunicação pode se dar por e-mail ou por LinkedIn. Isso no modelo que a gente vislumbra como ideal, tá? Existem outros canais de comunicação, mas aqui, de novo, na Lidion, todos os testes que a gente fez, a gente concluiu que esses dois canais, para um contato frio, são os dois canais mais efetivos, que geram menos ruído e que têm mais efetividade. Então, a gente inicia, por exemplo, aqui por e-mail, né, uma comunicação depois de feito ali, né, toda a cadência, montada a cadência, eu vou falar também um pouquinho com vocês disso ali na frente, a gente inicia um processo de comunicação. Então, vou dar um exemplo aqui, um exemplo de um lead qualquer. Deixa eu aumentar aqui um pouco o zoom. Mas a gente faz uma abordagem utilizando 3 e-mails, né? Um primeiro e-mail de prospecção, depois mais 2 follow-ups, e, basicamente, essa é a estrutura aí de comunicação que a gente utiliza por e-mail, pelo LinkedIn. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pelo LinkedIn, uma abordagem também parecida, com a diferença de que no LinkedIn a gente vai ter necessariamente um ponto extra aí de contato, que é a conexão com esse lead, né? Eu primeiro preciso estabelecer uma conexão com ele pelo LinkedIn e só depois é que eu consigo efetivamente me comunicar com ele. O LinkedIn não deixa você mandar uma mensagem para alguém que não é uma conexão sua, né? Então, deixa eu pegar aqui, esse aqui está mais completo. Então, depois de um envio de um invite para conexão, a gente depois faz 2 follow-ups, sempre com o objetivo de gerar uma reunião, né? Tem sempre o chamado call to action, né? O chamada para ação, ou algumas pessoas conhecem como CTA, que é qual é o objetivo de toda essa cadência, de toda essa estrutura que a gente montou? Gerar uma reunião. Então, a chamada para a ação é o convite para uma reunião, né? Então, todas as mensagens direcionadas para esse lead vão ter esse propósito. Ok? Então, eu fui até um pouquinho adiante, mas o objetivo inicial era mostrar para vocês aqui os 2 canais que a gente utiliza para se comunicar com esses leads: e-mail e ou LinkedIn. Por quê? Eu posso fazer uma ação que utiliza só o e-mail como canal, uma ação que utiliza só o LinkedIn, ou uma cadência mista, né? Um omnichannel, um multicanal, utilizando e-mail e LinkedIn, complementando essa abordagem com um segundo canal de comunicação. Depois que a gente tem ali, né, definido os canais, a gente faz a criação de copies. Eu já mostrei para vocês ali, por isso que eu falei que eu fui um pouquinho adiante, mostrei para vocês ali algumas copies, estrutura de cadência. E aí, claro, né, é importante que essas copies sejam desenvolvidas por um profissional que conheça, né, que entenda, né, desse tipo de abordagem, porque isso é um ponto preponderante aí quando a gente falar em conversão, né? Então, importante, caso vocês mesmos forem desenvolver algo nesse sentido, se não tiver como contratar um profissional, mas que deem uma estudada em técnicas de copywriting, storytelling, para compor uma mensagem persuasiva, tá? Ferramentas de automação. Não, acabei não mostrando. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma que eu utilizo, que a gente utiliza aqui na Lidion, é o Woodpecker. Woodpecker, essa ferramenta aqui, então ela
apresenta um dashboard. Essa é uma ferramenta de automação de envio de mensagens por e-mail, tá? Especificamente envio de mensagens por e-mail. Há também ferramentas de automação de envio de mensagens pelo LinkedIn, mas essa a gente não vai abordar aqui, porque existem mais de uma alternativa aí, né? Que a gente, inclusive, na Lidion, a gente utiliza mais de uma. Então, para ser mais dinâmico também, a do LinkedIn é um espelho, né, dessa ferramenta que eu estou mostrando para vocês. Então, todas elas vão ter, geralmente, um dashboard, vão ter relatórios, né? Eu quero saber quem abriu o meu e-mail, eu quero saber quem respondeu o meu e-mail, enfim. Elas vão ter, geralmente, todas elas têm essas funcionalidades. Voltando aqui para a apresentação, eu mostrei para vocês ali... Rodrigo, Oi. mais uma vez, você havia mostrado a ferramenta ali, só que ela não estava passando ali. Você chegou a mostrar? Tá. Então, calma aí. Cheguei Volta a mostrar. lá. Então, Ok, deixa eu mostrar. obrigado. Então, deixei de novo aqui. Me desculpem. Vamos lá. Podem... Não, calma aí. Agora está aparecendo. Agora foi. Tá, então esse aqui é o Woodpecker, tá? Então tem geralmente então, de novo, o Woodpecker é só uma referência. As ferramentas de automação geralmente têm essa estrutura, um dashboard te mostrando... O objetivo, claro, delas é a questão do envio das mensagens mesmo, de forma automatizada, para que vocês não tenham o trabalho, né, árduo de mandar mensagem por mensagem, e-mail por e-mail, para esses leads. Mas, então, além disso, além de ter essa automação, a mecanização desse envio de mensagens, ela também devolve informações, né, para vocês, através de um dashboard ou de relatórios, né? Então, quero saber quem abriu o meu e-mail. Clica aqui, você vai ter a informação de quem abriu o e-mail. Quer saber quem respondeu, vai saber quem respondeu. Enfim. Rodrigo? Então, oi, pois não. Uma dúvida que às vezes as pessoas têm recorrente em relação ao uso de ferramenta de envio de mensagens qual a diferença de usar uma ferramenta ao invés de usar o próprio Gmail? Então, eu não poderia fazer uma lista de e-mails no meu próprio Gmail e enviar? E seria o caso de que o Gmail não faz esse envio em massa, né? Não faz. Não faz e você pode até tentar fazer, pode até forçar uma barra ali, digamos, mas muito provavelmente você vai ter altos índices de bounces e de spam, ou seja, sua mensagem não vai chegar para esse lead. Você poderia fazer de forma, ou então você poderia fazer de forma individualizada, vão dar e-mail por e-mail, um por um, né? Mas aí a gente vai, claro, ter um trabalho gigantesco, né? Muito suor aí para pouco resultado, que além de ter muito volume de envio, você também tem a questão do tempo. O Gmail ele não é uma ferramenta apropriada para você, por exemplo, trocar variáveis, né? Trocar o nome da pessoa dentro do próprio texto, né? Quando o Rodrigo falou da copy. Então, dentro da copy, você vai utilizar variáveis ali como o nome do lead, o nome da empresa, e o Gmail, na verdade, ele é programado, né? Um Gmail ou um Outlook, qualquer ferramenta dessa comum de e-mail que a gente usa no nosso dia a dia, ela é programada para você fazer o envio para poucas pessoas e com o mesmo conteúdo. Essa mudança de variáveis, envio em massa, por isso que é necessário ter uma ferramenta. Perfeito. Até voltando, pegando um gancho nisso que o Rafael falou, lembra que eu falei que importante, né, que seria importante ter uma... Opa, abri meio errado aqui. Importante ter os dados higienizados, né? Porque a questão das variáveis que o Rafael mencionou agora. A gente pode, como eu vou enviar diversos e-mails para leads diferentes, né? E eu vou fazer isso de forma automática, tem a questão da variável. Então, essa aqui, por exemplo, o nome, todo o texto é igual para todo mundo, né? Só que aqui,
essa variável nome e também a variável empresa, que a gente usa aqui no corpo do e-mail e também aqui no assunto, nesse caso aqui em específico, a ferramenta vai ser capaz de substituir. Então, ela vai alocar o nome certo para aquele e-mail em específico, o e-mail do Victor, vai chamar, vamos chamar então, portanto, o lead pelo nome dele, se referir à empresa pelo nome específico. E se eu tenho aqui, por exemplo, imagina falar, olá, Victor Pereira, né? Vai ficar um pouco formal demais, ou fica evidenciado que é uma automação, não fica natural, né? Então, fazendo um gancho ali com o que eu tinha falado anteriormente, a questão da higienização, é por isso, parte daí a importância da higienização de dados também, tá? Então, deixa eu de novo aqui para a apresentação. Beleza. Beleza? Então, deixa eu só voltar aqui. Eu mostrei para vocês ali a questão de métricas, né? Que o Woodpecker nos apresenta ali no dashboard. Quero saber quantos abriram a minha mensagem, quantos visitaram o meu site. A questão de métricas a gente considera algo importante, porque, afinal, esse trabalho ele vai gerar um resultado. Quando você envia uma mensagem para um lead, você tem como expectativa que ele responda, e mais ainda, que ele responda aceitando o seu convite para a reunião. Mas a gente sabe, né, de novo, falando, tem diversas variáveis aí envolvidas, né? A questão do timing foi uma, ele não está no tempo certo de contratar sua ferramenta, ou ele ainda ele tem uma questão uma grande empresa, tem uma questão de burocracia ali, enfim, envolvida. De qualquer maneira, a apuração das métricas é importante para você saber para quem você, a partir dessa comunicação estabelecida, que resultado você gerou, né? Então, você pode ter aqui, e aí a gente também nessa apuração de resultados, a gente pode utilizar um funil como referência aqui. Então, aqui eu tenho, nessa primeira fase aqui, leads, né? Que todos os leads que entraram ali depois da nossa fase de inteligência comercial, ou seja, todos os leads que estão dentro do perfil. Depois eu tenho os leads que estão dentro do perfil de cliente ideal e que abriram a minha mensagem, né? Então, a abertura da mensagem é uma métrica que aqui na Lead-On a gente olha com bastante critério, porque, primeiro, quando o lead abre a mensagem, a gente expôs, né, a nossa solução. Ele não conhecia a Lead-On, ele passou a conhecer a Lead-On. E outra coisa é que se ele não abre a mensagem, a gente não chega no objetivo final, que é, nessa fase de prospecção, a reunião comercial, né? Então, a abertura de mensagens é uma métrica importante. A gente costuma ter aqui, em média, 40% a 60%, em média, né? A gente tem casos que já teve 80% de abertura de mensagens, mas, em média, é isso. Visitas ao site, também outra métrica importante, porque se esse lead visitou o seu site, denota um interesse dele, né? Um interesse inicial, ao menos, né? Então, as ferramentas, geralmente, mapeiam essa visita ao site, você consegue identificar. As conexões estabelecidas, no caso do LinkedIn, né, também é uma questão importante, porque uma vez que você abre uma porta junto a um potencial cliente no LinkedIn, ou você estabelece uma conexão, melhor dizendo, junto ao potencial cliente no LinkedIn, você abre uma porta de comunicação com ele para sempre ali, né? E, claro, as respostas que geram, a partir das respostas, né, a gente objetiva ali o que a gente chama de MQL, que é um termo utilizado, mas resumidamente, tá? É a sigla para Marketing Qualified Lead, mas resumidamente, o MQL é o lead que levantou a mão, que atendeu aquela sua chamada. Então, você chamou ele para uma reunião, ele atendeu, falou, legal,
vamos fazer essa reunião, quero conhecer melhor o seu produto, quero conhecer melhor a sua solução. Tá? Então, o objetivo da apuração de métricas é identificar as conversões realizadas, e o nível dessas conversões. Bom, e aí, tratamento da demanda é pura e simplesmente a comunicação após a resposta do lead. Então, se ele respondeu ali que solicitando uma apresentação, por exemplo, isso é bem comum, me manda uma apresentação ou me liga no próximo mês, por exemplo, você vai tratar essa resposta dele, né, essa demanda. Então, se ele pediu a apresentação, você vai encaminhar a apresentação. Se ele pediu para ligar daqui a um mês, por exemplo, você vai registrar uma atividade, eventualmente no CRM. O Rafael vai falar daqui a pouco aqui do CRM, né, do assunto CRM. Mas, enfim, você vai tomar uma ação a partir dessa resposta dele. Então, você vai tratar essa resposta dele. E se ele respondeu, ok, vamos fazer uma reunião, é tão simplesmente o alinhamento de data, horário e encaminhamento de um convite para esse lead, para que ele, naquele dia e horário, esteja contigo ali para essa reunião. Ou, se for uma reunião presencial, combinar, né, o dia e horário dessa reunião e, claro, ter o endereço certo ali para se dirigir ao local. Esse daí é o conhecido passagem de bastão, né? Onde a automação, na verdade, ela já fez o trabalho dela, ela fez o CTA, né? E o cliente respondeu ao CTA. A partir desse momento, a comunicação vira humanizada. Então, é onde, então, a automação que foi feita, ela é desligada, e daí para frente segue uma conversa entre o vendedor e o lead. Exatamente. Aí já, nesse momento, entra já um diálogo pessoal, digamos, né? Já não tem mais uma automação envolvida. A partir do momento que ele responde, inclusive as ferramentas estão já preparadas para, quando um lead responde, ela para de enviar mensagens, né? Bom, aí, indo um pouquinho além, claro que todo esse processo aqui, ele vai permitir que vocês atinjam o objetivo de gerar reuniões, né? Quase impossível não gerar uma reunião ou reuniões a partir dessa dinâmica. Claro, estamos falando de um volume, desde que você tenha um volume razoável. Aqui na Lead-On, por exemplo, a gente faz campanhas com um mínimo de 250 leads, né? Então, tem que ter pelo menos 250 leads para que a gente inicie uma campanha. Se você tiver 10 leads, poxa, precisa ter aí um índice de 10%, né, para gerar uma reunião. Então, nem sempre é assim. Aqui na Lead-On, a gente tem um índice de 3% a 6% em média, de conversões em reuniões. Então, vocês podem até tomar isso como uma base. Então, para a gente gerar ali, a partir de uma campanha, o que a gente vislumbra, né, que é uma média de 10 reuniões, a gente trabalha com 250 leads, pelo menos, né, para gerar 10 reuniões. Mas isso eu estou falando no nível de automação. Eu posso potencializar, né, essa questão toda, né? De que forma? Fazendo cold calls, por exemplo. Uma dica, que é o que a gente faz aqui na Lead-On também, o lead, você consegue, a partir da ferramenta de automação ali, que eu mostrei para vocês, identificar, por exemplo, quem visitou o site. Aqui na Lead-On, todo mundo que visita o site é abordado, né? Porque a gente já se comunicou, abordado por telefone, através de uma cold call. A gente já se comunicou com ele por e-mail e pelo LinkedIn, e ele não nos respondeu. Então, o terceiro canal que a gente utilizaria aí seria o telefone. Então, no Lucha, a gente identifica o telefone desse lead e liga para ele, né? Mas, claro, a gente faz isso com critério, né? A gente não sai ligando para todo mundo, a gente considera, e é por isso que a gente não utiliza o telefone, a gente não elenca o telefone como um canal de prospecção
válido, né, num primeiro momento, importante, num primeiro momento, porque essa abordagem inicial para o telefone, ela não costuma gerar bons resultados, né? Você pegou o cara no meio de uma reunião, ou, enfim, num momento inoportuno, e o tiro pode sair pela culatra, inclusive, né? Pode ser que não ao invés de estabelecer uma conexão com ele, você estabelece como posso dizer, ele não vai gostar desse contato. Então, a Cold Call é sim um canal a ser utilizado, porém, com parcimônia ali, né? E principalmente depois de ter realizado a conexão, ou melhor, a comunicação por e-mail e o LinkedIn, aí sim é cabível, até porque nesse momento, teoricamente, ele já sabe quem é você, de que empresa, que tipo de solução você já leva, uma vez que ele já visitou o seu site, né, a partir de uma mensagem encaminhada por você, ele visitou o seu site, porque lá tinha um link para o seu site, e aí você tem toda a condição ali de estabelecer uma conversa mais solta com ele, né? Uma outra coisa se você está fazendo uma campanha só por e-mail, você pode, campanhas automatizadas, né? Só por e-mail, você pode fazer também uma abordagem paralela para esses leads que já se conectaram com você pelo LinkedIn, e o inverso também é verdadeiro. Se eu estou fazendo uma campanha só de automação, só pelo LinkedIn, e eu visualizo que teve leads que engajaram comigo, mas não aceitaram a reunião ainda, eu posso mandar uma mensagem por e-mail para ele lá, porque, afinal, lá naquela busca que a gente fez lá atrás de leads através da ferramenta Snóvio, que a gente que estabeleceu uma lista para a gente ali, a gente vai ter os dados de e-mail e de LinkedIn dele. Então, pode fazer essa jogada aí para incrementar essa ação e gerar mais resultados. Então, agora eu passo aqui a bola para o Rafael. Nesse momento, inclusive, na Lead-On, e aqui não só na Lead-On, mas nesse processo de prospecção, a passagem de bastão se dá aí, no momento em que a gente tem uma reunião estabelecida, né? Se a gente tem um processo modular, né? Como eu falei lá no início, de prospecção, de pré-venda, de venda, de pós-venda, o processo de prospecção termina justamente aí, né? Depois de feita essas abordagens, a fase de prospecção, o objetivo é a comunicação inicial. Então, feita essa comunicação inicial, a gente, no final dessa abordagem, dessas campanhas, dessas ações, a gente tem um resultado ali, ou seja, tem determinados leads que engajaram, e aí é uma passagem de bastão para a área de vendas, e aí a gente faz agora aqui uma simulação dessa passagem de bastão. Eu passo o bastão agora para o Rafael para falar um pouco para vocês aí de CRM. Legal. Boa noite, pessoal. Agora que eu abri minha câmera, deixa eu dar boa noite aqui para todo mundo. Meu nome é Rafael Brum. E o Rodrigo já roubou metade da minha fala que eu ia falar nesse slide, né? Rodrigo, só uma questão técnica. Quem está passando a apresentação é você. Então, eu posso pedir para você passar para mim? Claro. Vamos lá já? Legal. Não, deixa eu... não, tudo bem. Eu ia só colocar, né, que a gente vai falar um pouquinho de CRM agora. A Lead-On, ela não trata essa questão do CRM dentro do cliente, né? Isso fica uma escolha do cliente. A gente vai falar sobre um CRM que nós usamos dentro da empresa, então é uma opinião nossa, é um gosto nosso, mas a gente não dá essa assessoria ao CRM, né? Mas a gente vai explicar um pouquinho qual a importância dele, porque, como o Rodrigo falou, é exatamente a passagem de bastão entre a automação e a humanização dentro da empresa, e como você trata, né? Quando a Lead-On te entrega esse lead, a melhor forma de você tratar ele é colocando ele dentro de um CRM, né? Então, eu coloquei aí CRM, é o Customer Relationship Management, a siglazinha em inglês que vai significar gestão de relacionamento com o cliente. Então, Rodrigo, pode passar, obrigado. E o que nós usamos hoje aqui na Lead-On é o Pipe Drive.
tá? Ele, na verdade, a gente testou alguns anteriores, né? E o que melhor se adaptou ao processo de venda da Lidom, ao tamanho da Lidom. Então, cada um deve também testar, de repente, mais de um, para ver aonde se adapta melhor, né? Em que tipo de plataforma. Mas, realmente, esse aqui que a gente vai rapidamente passar para vocês por que a gente gosta dele, né? A gente indica, tá? Se vocês têm intenção de tratar essas vendas através de um CRM, esse daqui é um bem legal. Ok, Rodrigo, podemos passar. Então, aqui é o primeiro porquê que nós gostamos dele, né? Ele tem uma baixa curva de aprendizagem. Então, antigamente, para você aprender a mexer num CRM, é um software geralmente era muito complicado. Um software tipo Oracle da vida, Salesforce da vida, HubSpot, é um software imenso. E aí, para você ensinar isso, né, para a área de vendas, o gestor e tudo, demorava muito tempo. As pessoas perdiam muito tempo em treinamentos e tudo. Quando elas começavam a saber a mexer, mudava-se o software, né? E aí começava-se aquela curva de aprendizado toda de novo. Então, uma das vantagens grandes do Pipedrive, ele é muito intuitivo, a curva de aprendizado dele é muito baixa, né? Ele tem muitas integrações, a gente gosta muito da integração dele, por exemplo, com o Gmail, né? Você pode trabalhar sua lista de e-mails tanto dentro dele, dependendo do plano que você assina, ou você pode trabalhar dentro da plataforma do Gmail mesmo, enviando uma carbon copy, né? Um e-mail oculto, com um e-mail que vai diretamente para dentro da sua oportunidade. Então, tudo que você trabalha dentro todas as mensagens, né, que você troca com o seu cliente, dentro da sua caixa de mensagem do Gmail, você pode ter uma cópia guardada dentro do cadastro do cliente, né, dentro da oportunidade ali que você está tratando com o cliente, o que facilita muito a vida na hora de não ter que ficar filtrando aquelas mensagens. Cadê aquele e-mail do cliente? Já está tudo guardadinho lá, na ordem direitinho que você mandou. E as automações dele também, né? Então, muitas equipes comerciais usam outros softwares também para se comunicar, tipo Slack, e muitos outros, né? Eu vou dar o exemplo do Slack aqui. Às vezes você fecha uma oportunidade, automaticamente é gerado dentro do Slack de um canal específico para o seu gestor, que aquela oportunidade foi fechada, ou que abriu-se uma oportunidade. Então, tanto para a equipe comercial quanto para a equipe de gestão, o CRM tem muitos benefícios. Ok, Rodrigo, a gente pode passar. E as principais funcionalidades, né, de um CRM, antigamente o vendedor ele tinha que ter a agendinha dele, né, para ele poder fazer o cadastro dos clientes dele. Cadê o telefone daquele cliente? Onde que eu anotei, né? Então, hoje em dia, você agrega todas essas informações no mesmo local. E o interessante é que você pode acessar esse CRM de onde você estiver. Então, você precisou da informação, você está dentro da empresa, você tem como acessar. Você está em casa, você tem como acessar, porque é uma plataforma online. Você pode acessar de um computador, pode acessar de um celular. Então, você tem aquela informação na mão sempre que você precisa. E aí, ele vai agregar não só todas as informações dos clientes, né? Então, tudo que você precisar, nome do contato, telefone, e-mail, cargo da pessoa, como também tudo da empresa, né? Então, todas as informações de faturamento da empresa, mais de um contato por empresa, né? Todas aquelas informações que, sabe, acabava que cada setor da empresa ficava responsável, né? Então, o vendedor era responsável pelas informações de quem ele lidava ali. E aí você tinha um faturamento que era responsável pelas informações de faturamento. E agora você agrega tudo dentro do mesmo software. Oportunidades, né? Ele chama de oportunidades quando você está abrindo uma venda, um orçamento, né? Uma proposta comercial. Ele vai chamar isso de oportunidade. E ele vai utilizar essa oportunidade no modelo de Kanban. Até aqui embaixo eu vou pular o atividades, vou falar logo do Kanban, que é o funil de vendas. É onde você tem ali colunas e você determina ali as suas etapas. Quais são as etapas da minha venda? Então, quando a Lidom passa um MQL para você, essa vai ser provavelmente a primeira etapa do seu CRM, né? Onde você pode chamar ela de MQL mesmo, né? Então, é a pessoa que respondeu à automação e fez a levantada de mão, dizendo, faz sentido para mim, essa solução que você está me propondo, eu quero saber mais sobre ela, vamos marcar, então, vamos agendar uma reunião comercial. Então, daquele momento, você avança, né? Você recebeu o MQL,
com essa levantada de mão, e você vai avançando ele dentro do seu processo ali, você vai determinando as suas etapas de venda, como você enviou a proposta, você fez o diagnóstico, você está em negociação, fechamento pós-venda. Então, você avança, cada empresa tem as suas etapas, né? Essas aqui que eu falei são alguns exemplos, mas cada empresa vai desenvolver o seu, e você pode, dentro do CRM, dizer quais são as etapas que você tem. E as atividades, né? Antigamente ficava o gestor comercial em cima do vendedor o tempo todo. Você já ligou para fulano? E aí aquela proposta e tal? Hoje em dia tem tudo isso dentro do CRM. Você já vai colocar ali o dia que você vai fazer a sua ligação, o dia que você tem que fazer um follow-up, enviar um e-mail, né? Você saiu de uma reunião com o cliente, combinou com ele que você vai fazer um follow-up com ele daqui a 3 dias, você vai lá no CRM, coloca essa informação lá, e no dia certinho, assim que você acessar o CRM pela primeira vez do dia, ele vai fazer um pop-up na sua tela dizendo, olha, você tem que ligar para fulano, tem que mandar um e-mail para ciclano, tem que verificar a proposta tal. Então, todas as suas atividades vão estar dentro do CRM. Porque antigamente você precisava de uma planilha para guardar informações, você precisava de uma to-do list para dizer as suas atividades, você precisava, de repente, de um programa tipo Trello, que é o Kanban mais conhecido que a gente tem, né? Um programa de Kanban mais conhecido é o Trello, para você colocar ali, de repente, o seu modelo, né, de lista de feito, fazendo e a fazer. Né? E hoje, dentro do CRM, você tem ali todas essas funcionalidades dentro do mesmo software. Legal, Rodrigo. Podemos passar. E o objetivo disso tudo é um só. Né? Então, na verdade, o nosso objetivo, ao utilizar um software desse, é simplesmente potencializar os resultados. Né? Acabou aquela época em que o vendedor achava que preencher essas informações, o relatório e tudo, era simplesmente uma questão de perda de tempo. Né? Hoje em dia, a gente tem que entender que quem detém a informação, ele tem mais chance de fechar com o cliente. Né? É muito comum você ter, de repente, um cliente que vai pedir para segurar um pouco aquela proposta, olha, eu não posso falar sobre isso agora, eu estou com o budget estourado, vamos falar sobre isso mês que vem, ou vamos falar sobre isso daqui a 2 meses, no próximo trimestre, e aí onde que você vai guardar aquilo tudo? Né? Então, está dentro do seu CRM, daqui a 2, 3 meses, quando esse cliente entrar em contato de novo, ou você mesmo fizer o follow-up com ele, entrar em contato com ele, o que vai acontecer é que você parte do exato ponto que você parou, sem necessidade de você ter que rever cada e-mail que você trocou com ele, e um pedaço está no WhatsApp, um pedaço está no seu e-mail. Então, a gente acaba concentrando tudo no mesmo local, e ao retomar essa negociação, você parte exatamente do ponto que você parou, o que faz você não perder tempo. Né? Então, e tempo para o vendedor, sem dúvida, vale dinheiro. Muito bem. E finalizamos. Então, queria também saber se o Rodrigo quer complementar alguma coisa nessa parte aí de CRM. Não, só um ponto que eu considero importante, pessoal, também o CRM. Aí, claro, estamos falando de uma funcionalidade que, inclusive, não são todos os CRMs que entregam, mas o Pipedrive, que o Rafael trouxe para a gente aí como exemplo, sim, tem essa funcionalidade num plano mais intermediário ali, que é a questão da nutrição dos leads. Né? Você tem uma possibilidade de automatizar também mensagens por e-mail para continuar, né, a comunicação com esses leads ao longo dos meses, né, uma vez que o elemento ali, timing, budget, é muito presente. Né, por mais que a gente esteja falando com potenciais clientes sempre, né, quando a gente está usando o outbound como metodologia para prospecção, a gente necessariamente vai estar falando sempre com potenciais clientes, mas esse potencial cliente ele pode não estar no tempo de comprar a sua solução. Então, é importante estabelecer essa comunicação contínua, e alguns CRMs fazem esse papel também. É isso aí. Muito bom, pessoal. Excelente. Obrigado, Rafael. Obrigado, Rodrigo. Técnicas aí na prática, né? Foi mostrando, né, Rodrigo? Muito legal. Acho que CRM também aí, o Rafael pôde mostrar também mais em forma de apresentação, não mostrou a ferramenta, até porque não iria caber aqui, né? 1 hora é pouco. Mas o pessoal tá bem familiarizado aí também com CRM, é uma ferramenta que cada vez mais tem se expandido. E é interessante, nós temos aqui algumas perguntas também,
que eu vou fazer aqui para vocês, tá bom? Aí vocês, Rodrigo, Rafael, aí veja quem vai responder. Então, o Marcel Gomes, ele perguntou aqui para a gente qual é a diferença para uma ferramenta de e-mail marketing e qual a diferença para o MailChimp, por exemplo. Aqui ele perguntou ali no momento do Woodpecker, tá? Uhum. Então, fiquem à vontade aí, senhores. Olha só, o MailChimp é uma ferramenta de e-mail marketing, tá? Então, existe uma grande diferença entre uma ferramenta de e-mail marketing e uma ferramenta de gotejamento de e-mails. Esse é o nome dado à ferramenta como o Woodpecker. Coloca assim, prospecção, para ficar mais claro para o pessoal, né? Uma ferramenta de e-mail marketing, uma ferramenta de prospecção. Exato. O termo gotejamento de e-mails é um pouco estranho, mas tem essa referência também. O que acontece é que uma ferramenta de prospecção, ela vai fazer, por exemplo, o envio dessas mensagens, ela vai simular um envio humano. Então, ela vai individualizar o envio dessas mensagens. Então, não são encaminhadas em lote. Uma ferramenta como o MailChimp, por exemplo, você vai fazer uma ação com 10 mil leads, ela vai encaminhar os 10 mil leads de uma vez, teoricamente de uma vez, tá? A mecânica estabelecida é essa, as mensagens são encaminhadas todas de uma vez, enquanto que uma ferramenta de prospecção vai simular um envio de uma pessoa mesmo, então vai encaminhar uma mensagem, vai dar 30 segundos de intervalo, vai encaminhar uma outra, e por aí vai. Não sei se você quer complementar com alguma coisa, Rafael. Se ele está acostumado com o termo inbound marketing e outbound marketing, eu diria que essa é a principal diferença entre essas ferramentas, né? Então, quando você fala de uma ferramenta tipo MailChimp, ela é uma ferramenta muito própria para um trabalho de inbound, onde você primeiro gera um formulário, um RD Station, né? Um MailChimp, ele vai primeiro gerar um formulário, nesse formulário ele vai coletar os e-mails, e aí ele vai fazer o envio. E já as ferramentas de prospecção ativa, elas vão trabalhar em cima de uma lista, né? Então, como o Rodrigo mostrou, a gente vai gerar a lista, coloca a lista lá, então ele vai enviar para uma lista. Ele não trabalha... são as formas simplesmente diferentes, né? Como o Rodrigo falou, ele vai mandar de uma forma um pouquinho diferente, ele vai trabalhar os servidores de uma forma um pouquinho diferente, e essa questão é simplesmente essa, porque no inbound você tem as pessoas fornecendo a informação para você, dando às vezes um duplo opt-in, quer dizer, ela clica num link dizendo que ela deu o e-mail dela de verdade, está ok, então você tem uma autorização prévia, e numa prospecção ativa não, você acaba fazendo de uma forma diferente, né? E essas são as grandes diferenças. E aí, acho que também dentro, é o próprio Marcel quem fez a próxima pergunta, que não é perigoso o meu e-mail cair em uma blacklist, ou sempre cair na caixa de spam dos leads. Aí acho que vocês responderam aí, né, que a ferramenta de prospecção ativa, ela tem mecanismos para evitar que isso aconteça, né? Ela faz envios cadenciados, espaçados, ela é uma ferramenta para isso, né, para evitar que isso aconteça. Exato. Não quer dizer que elimina por total essa possibilidade, mas reduz muito a chance disso acontecer. Inclusive, pegando também um gancho que o Rafael falou ali rapidinho, essa questão, né, de você ter uma lista fria, e não deixa de ser uma lista, mas leads que já te deram autorização para você se comunicar com ele, é também outro fator importante aí nessa questão, justamente porque uma lista fria ela tem inúmeras possibilidades aí, ou muito mais chance de gerar um bounce. O bounce tão somente resumidamente, um e-mail que o provedor de e-mail bloqueia, né, e não chega ali na caixa de entrada desse lead. Tá bem. Bom, temos mais uma pergunta aqui do Gelson. Ele pergunta, todas essas ferramentas e plugins são pagas, com exceção do LinkedIn, é claro. Bom, acho que isso daqui, eu vou responder essa aqui. Sim, são todas ferramentas pagas, né? Inclusive o LinkedIn também, né? Tem o Sales Navigator que vocês mostraram, que é pago, mas dá para trabalhar muita coisa na versão gratuita também, né? Pelo que você falou, né, Rodrigo? Sim, sim.
vai ser um pouco limitada, né, a ação, mas é possível. O que acontece é que não é só a questão dos filtros, que o plano básico, né, o plano gratuito vai permitir ali um número menor de filtros, mas também uma maior probabilidade de você ter um bloqueio da sua conta. Por quê? Porque essa questão essa busca ali por uma automação, obviamente que o LinkedIn tem mecanismos ali para identificar, ele não quer que você se comunique por e-mail ou utilize outros canais, ele quer que você se comunique pelo usando LinkedIn. A ferramenta dele, né? Usando a ferramenta dele. Tá então, certo. quando você utiliza um mecanismo para extrair dados da ferramenta dele, por mais que... Importante, só um ponto importante, né? Porque a gente está falando de extrair dados, aí vem também a questão da LGPD. Esses são dados que são públicos, né? Os dados que estão ali no LinkedIn são públicos, então não há problema nessa questão de você usar Legal os dados essa ali. abordagem, você tratar esse assunto, Rodrigo, muito bom. Mas o LinkedIn não quer, por mais que seja legal. Tá bem. Bom, eu vou ajudar aqui a responder algumas que a gente já avançou o horário, tá? Para a gente procurar ser aqui, respeitar o horário. Já avançamos um pouquinho. O Marcos está perguntando se a gente conhece o Mautic. Eu vou responder aqui, essa eu vou responder aqui também. Eu conheço o Mautic também, ele é um CRM, né? Um CRM open source, e funciona também para algumas finalidades, né? O Pipedrive nós usamos aqui na DataSafer também, nós gostamos muito do Pipedrive, nem sabia que a Lidon utilizava também o Pipedrive, mas como o pessoal comentou ao longo da apresentação, a gente tem que avaliar qual a ferramenta mais se adapta às nossas necessidades. Tá bom, Marcos? Aí o Jimmy, ele pergunta da mesma forma ali o RD Station, se ele seria uma ferramenta aconselhável. Para prospecção ativa, para todo esse modelo aqui que eles apresentaram, não é aconselhável, tá? O RD Station, para inbound, ele funciona muito bem, para landing pages, para atração, para essa finalidade, ele é muito bom. Mas para prospecção ativa, pelo que eu conheço, pelo que eu estou acompanhando aí com o pessoal da Lidon, não é a melhor ferramenta, tá bem? Aí temos aqui também a Ana Paula fez uma pergunta muito boa aqui, que é se existem ferramentas de prospecção grátis hoje no mercado. Existem. Quer responder aí, Rafael? Não sei se... Olha só, todas essas ferramentas, na verdade, elas têm um período de trial, ou então uma quantidade limitada de envios. É o que a gente vai chamar de montinho-montão. O que significa isso? Se você quer começar a dar os primeiros passos, você não precisa assinar essas ferramentas. Todas elas vão te dar uma possibilidade de teste, né? E geralmente vão te limitar em algum ponto. Mas para você fazer, de repente, os primeiros envios, para você entender se aquela ferramenta está boa para você, existe sim a possibilidade de você utilizar ela de forma gratuita. Muito bom. E aí ela fala que existem cursos para operar essas ferramentas, né? Puxa, tem muito vídeo mesmo, né? No YouTube, nos próprios sites, né? A Ana Paula, novamente, quem perguntou aqui. Estou complementando a resposta aí. Pessoal, aí tem mais algumas pessoas agradecendo aqui. E, enfim, tem mais algumas perguntas, mas não vai dar, pessoal, para a gente estender aqui, porque senão a gente vai avançar muito o horário, para a gente respeitar o horário de todos, né? Nós havíamos combinado aí, enviamos e-mails aí falando que seria das 18 às 19. Eu só pergunto se vocês têm mais alguma consideração final, Rodrigo, Rafael, se quiser avançar um slide aí, Rodrigo, porque tem o contato de vocês aí, né, no próximo slide. Sim. Lembrando que esse webinar ele está sendo gravado, ele vai ficar disponível depois no canal do YouTube da DataSafer, e também a Lidon vai enviar para vocês essa apresentação, a apresentação mesmo, o PowerPoint, aí, né? No caso eles usaram o Google. Mas se vocês têm alguma consideração adicional, aí, Rodrigo, Rafael, fiquem à vontade. Eu só agradecer mesmo pela oportunidade, nos colocar à disposição de todos, que tem um WhatsApp da Lidon. A gente recomenda colocar ali o código Webinar DataSafer. A gente
vai já direcionar aí, nesse caso, direciona para mim ou para o Rafael, que já sabemos do que se trata, estivemos com vocês aqui nessa noite. Então, colocando esse código, já vai direcionar para um de nós dois essa demanda. A gente vai estar à disposição, caso queiram conhecer também o serviço da Lidion. Sim, né? Poxa, no caso da Lidion também há necessidade de um investimento, caso queiram fazer toda essa dinâmica conosco, assim como as ferramentas, né? Mas vocês vão poder contar com o nosso suporte e no nosso caso, obviamente, né? Uma vez que a gente preste um suporte aí para vocês, a questão das ferramentas aí está neutralizada, né? A nossa consultoria já prevê o uso dessas ferramentas, então não há necessidade de fazer uma contratação paralela, enfim. Mas a gente, acima de tudo, a gente está à disposição, aí, tudo isso para dizer que a gente está à disposição de vocês aí, caso queiram conhecer o nosso trabalho, caso queiram ter um apoio nessa questão da prospecção ativa. Muito bom. É isso aí, Rafael, alguma coisa? Legal, da minha parte eu fico à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, quiser procurar o meu perfil do Rodrigo também no LinkedIn, nós estamos lá e é só mandar as perguntas que de repente a gente não conseguiu aqui pelo tempo responder aqui, manda para a gente lá pelo LinkedIn e a gente continua o papo por lá. Então, tá bem, pessoal. Então, agradeço a todos que participaram, que se inscreveram, estão aqui com a gente. Agradeço a Lidon, Rodrigo, Rafael. E, pessoal, aguardem aí, em breve a gente vai mandar pesquisas para vocês e vamos voltar a falar de negócios, marketing, tecnologia, enfim, aquilo que a DataSafer sempre fez bem, vamos continuar fazendo, tá bom? Grande abraço a todos, uma boa noite. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.